Olá, aluna! Eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Vem comigo? Professora, do que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar dos lançamentos no atletismo. Ah, professora, mas como assim? A gente já viu em outras aulas que o atletismo é um dos esportes mais antigos do mundo. Mas aí nós vamos falar de uma modalidade em especial, que são os lançamentos. As modalidades oficiais de arremesso abrangem o arremesso de peso. E os lançamentos dividem-se em 3 partes: lançamento do martelo, do disco e do dardo. São realizados dentro de áreas limitadas, em círculos demarcados no solo para o arremesso ou lançamento de peso, de martelo e disco, e antes de uma linha demarcada no solo para o lançamento do dardo. Professora, entendi, mas e aí? Bom, e aí que eu venho aqui convidar você que está em casa, que nós começamos agora com a nossa aula, começamos a entender um pouquinho o que é esse lançamento, mas a gente vai ter uma prática e a nossa prática é muito legal. Então, para você que está em casa e já está estudando aqui comigo, aprendendo um pouquinho mais, que já leu o seu PET, já tem noção do que é os lançamentos, então o que é que eu vou pedir para você em casa? Já separa num cantinho aí um círculo, se você puder, tá? Ah, professora, como assim? Ah, pode desenhar ou pode demarcar ali com sapatos ou com alguma coisa que você tiver em casa que dá para fazer em forma de círculo. E a gente vai construir junto alguns desses implementos que a gente está estudando aqui. Então, vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto para te falar o que a gente vai precisar nessa aula, para a gente fazer a nossa prática. Porque além de construir, nós também vamos aprender como jogar, como fazer, ok? Vamos continuar então. Ah, temos agora uma figura. Essa figura já deu uma ideia aí mais ou menos do que a gente vai fazer. Sim, professora, estou entendendo agora o que a senhora está explicando. Estamos vendo aqui uma figura de um menininho segurando alguma coisa. O que será isso? Pensa em casa. Você que está aí, qual daqueles todos que eu falei que deve ser esse? Será que é o disco? Será que é o dardo? Será que é o martelo? Ou será que é o peso? Aí vamos ver aqui novamente mais uma figura. Só que agora essa na parte oficial. Então vamos ver o que? Esse é o dardo. Lançamento de dardo é uma modalidade que simboliza as caças com lanças da antiguidade. O atleta lança um dardo tentando alcançar a maior distância possível. Esse dardo tem forma de lança e pode ser feito de fibra de vidro, de metal ou fibra de carbono. Então, quando a gente está fazendo essa aula na escola, muitas vezes a gente está explicando e geralmente a aluna fica com dúvida. Professora, o peso é igual para menino, para menina? Como é que é isso? Então, aqui eu vou demonstrar para vocês. O peso e o comprimento do dardo pode ser: homem, dardo de 2,7 metros com peso 800 gramas. Mulher, dardo de 2,3 metros com peso de 600 gramas. Entendi, professor, então tem um pouco de diferença. Sim, tem um pouco de diferença aí sim. E também é interessante a gente conhecer o material que a gente está trabalhando, o material oficial, de que é feito, para a gente poder entender como é que é esses lançamentos, o que utiliza e até para a gente refletir mais lá na frente. Vamos então para outra imagem. Essa imagem aí, que eu convido para vocês a refletir. O que será? Nós já vimos que o dardo
é uma lança, usado para caçar, que era usado para caçar, para pescar. E agora estamos vendo essa imagem. O que será? Será que é o disco? Será que é o martelo? Será que é o peso? Lançamento de disco. O atleta, ele deve segurar um disco plano contra os dedos da mão e antebraço. O movimento, no momento do lançamento, é de um giro, de uma volta e meia, e lançar o disco para frente na maior distância possível. O disco tem medidas e pesos diferentes para homens e mulheres, como eu tinha falado, igualmente no dardo, como eu tinha explicado para vocês. E o objetivo também, vocês estão vendo aí, que é o mesmo para os dois, que é lançar a uma maior distância possível. Então, vamos lá. As medidas dos discos são: homens pesa 2 kg e mulheres pesa 1 kg. Pode ser de madeira ou outro material adequado, oco ou não, e deve ter as bordas arredondadas. Então, a gente está vendo aí que também tem um lugar demarcado para fazer esses lançamentos. Então, vamos guardando as regrinhas aí para a gente poder, junto, fazer tudo no final. Uma outra figura que eu trouxe para vocês. Ah, professora, essa figura é bem interessante, porque agora faltam 2. Será que esse aí, nós vimos o disco e vimos o dardo. Será que esse aí é o peso ou é o martelo? Vem conferir comigo. Esse é o lançamento de martelo. O objetivo do atleta é lançar para frente uma bola de ferro presa a um arame metálico com uma alça na extremidade. Para o lançamento, o atleta pode dar 3 giros com o martelo sobre a cabeça para ganhar impulso e depois mais 3 giros em alta velocidade em torno do seu corpo antes de efetuar o lançamento. Então, eu chamo você aí de casa, vem comigo. Lembra que eu falei para colocar aí um círculo? Então, basicamente, a gente vai entender que esse círculo será para quê? Para a gente dar um giro. Então, mais ou menos aí em casa, você já sabe que a gente vai fazer um giro completo. Então, vocês já vão memorizando o que a gente está falando, porque juntos vamos fazer daqui a pouco. E também vamos construir um martelo, sim, e por que não? Por isso eu já falo para você que está em casa, separar algumas sacolas plásticas, aquela mesmo de supermercado, sim. Se você tiver uma bola de meia, daquelas que a gente usa para jogar queimada na escola, pode separar. Agora, se você não tiver uma bola de meia, eu vou pedir para você pegar jornal ou já ir preparando aí com rascunho uma bolinha de papel, se caso não tiver. Ah, se tiver aquelas bolinhas de piscina também dá, combinado? E aí a gente vai utilizar. E durex, fita adesiva, se você tiver. E tesoura sem ponta também. E daqui a pouco a gente vai junto construir o martelo. Então, continuando aqui nosso estudo. Mais uma imagem. Aqui, nessa imagem que agora a gente está vendo, nós temos o arremesso de quê? O arremesso de peso. Ah, eu dei uma ajudinha, né? Após que em casa você estava falando lançamento. Mas por quê, professora? Bom, vamos lá estudar um pouquinho aqui. O arremesso de peso. Os atletas devem arremessar com uma mão uma bola sólida o mais longe possível. A pessoa impulsiona uma esfera de aço através do ar para a máxima distância possível. O peso da bola é 7,260 kg para homens e 4 kg para as mulheres. Então, a gente compreendeu aí os 4 implementos do atletismo e a gente viu que o objetivo é o quê? É arremessar ou lançar a uma maior distância possível. Mas então, professora, qual que é a diferença entre arremesso e lançamento? A senhora falou
né, até brincou aí que eu deveria estar falando, que você em casa deveria estar falando lançamento em vez de arremesso de peso, mas qual que é a diferença? Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem. A diferença básica entre o arremesso e o lançamento é que durante o arremesso, o peso ele é empurrado, enquanto que no lançamento, os objetos eles são projetados de maneira diferente. Ah, professora, agora eu entendi. Pois então que fique claro aí que um a gente vai empurrar e o outro a gente vai projetar. Combinado? Então agora chegou aquele momento que a gente ama, em que a gente vai fazer o quê? A gente vai para a prática. E aqui eu faço um convite para você aí em casa. Então vem comigo. Professora, você pediu primeiro umas sacolas plásticas e eu trouxe, estou com elas aqui. Isso, tá certinho. Fica com ela aí que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Agora, eu vou pedir um outro material que também é possível que vocês tenham em casa. Mas se não tiver, depois a gente pode conversar sobre outras formas de fazer com o que a gente tem em casa, tá? Então eu tenho aqui, ó, nós vamos construir agora um dardo. Lembra que lá no início a gente falou do dardo, que é aquele que era usado para pescar, para lançar? Lembra disso, para caçar? Então nós vamos construir ele. Tem várias formas em que a gente pode utilizar. A gente pode fazer com garrafa PET, a gente pode fazer com jornal e fazendo tipo um canudinho, sabe? Para fazer tipo uma lança mesmo. Mas aí por que que a professora escolheu esse material? É um material que a gente pode testar em todos os lugares, é mais seguro. Então vamos comigo. Sabe aquele macarrão, né, espaguete? Não é de comer não, aquele que a gente utiliza na piscina. Então, se você tiver um aí na casa de vocês, vocês vão pegar e ele é grandão. Então, você vai partir aí, né, num tamanho aí de 90 centímetros, 1 metro. E aí você corta e vai estar até 2 partes, né? Então, aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esse espaguete, tá? E se tiver uma bolinha como essa, tudo bem, mas se não tiver, pode fazer a bolinha improvisada. Ou, se tiver a bolinha de meia, que é aquela que a gente utiliza para queimada, pode ser também. Então, o que a gente vai fazer, professor? Primeiro, a gente vai colocar essa bolinha aqui. E depois, então, professor, fala para mim, antes da senhora explicar, qual material que eu vou precisar. Ótimo, então vamos lá. Vamos precisar de um espaguete, uma bolinha desse estilo, ou que seja de papel, ou que seja de meia. Vamos precisar de fita adesiva, tá? Vamos precisar de uma abraçadeira. Professora, eu nunca vi isso. Esse vende geralmente em locais de material de construção, essas coisas, mas se não tiver, pode ser uma cordinha que seja bem fixa, que deixa bem firme, tá? Vamos precisar de jornal, né, para fazer a bolinha, e vamos precisar de TNT. Um que dá para a gente fazer uma rabiolinha e o outro que dá para a gente cobrir a bolinha. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar a bola e vai cobrir, tá? Assim com o TNT. E aí, quando a gente cobre aqui, aí a gente vai usar a abraçadeira, né? Que aí a gente vai colocar a abraçadeira aqui para fixar. Por isso que eu falei para vocês colocarem, pode ser uma fita bem firme para segurar o TNT e a bola aqui, tá? Depois que você segurou e apertou aqui, ficou preso, o que você vai fazer? Você vai fazer a rabiolinha do dardo, que é onde que você enrola o TNT, deixa ele bem enroladinho e vem aqui, ó, e vai fazendo os cortezinhos aqui. E aí, o que eu falo com você em casa? A professora já tinha feito um e trouxe para mostrar para vocês. No final, ele vai ficar dessa forma. Ó, aqui tá preso já, e aí vocês vão passar no final a fita durex adesiva e aqui a rabiolinha. Quem fez papagaio aí sabe fazer. E aí, professora, como que eu
jogo, como que eu faço? Aí você vai para um cantinho e vai mirar num certo local, né? Coloca sempre acima do ombro e vai testar aonde que você vai conseguir arremessar, tá? Aí você arremessa, lança, né? Não é arremessar, podem me corrigir aí em casa, hein? E você vai lançar aquele material numa maior distância possível. Entendi, professora, mas a senhora pediu também para a gente pegar algumas sacolas plásticas. Sim, eu pedi para vocês pegarem. E o que que a gente vai fazer com elas? A gente vai fazer um martelo. Então, como que funciona, professor? A gente pode construir todos os materiais. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma sacola plástica, vai colocar, lembra daquela bola que eu falei com vocês, aquela bola de meia? Então, a gente coloca dentro da sacola e aí a gente enrola assim, ó. Pode até dar um nozinho, tá? Um nozinho aí para fixar melhor. E aí, o que que a gente vai fazendo? A gente vai emendando as sacolas que a gente tem, que aí você pode pegar as sacolas, e a gente vai emendando aqui, ó. E vai passando o durex. Passa o durex aqui. Aí a gente vem aqui, ó. Fecha lá o durex. Passa o durex aqui e vai emendando. Aí você vai ver lá qual tamanho você quer, né? Porque depende também a altura que você vai poder recriar aí na casa de vocês também. Porque ele geralmente tem um metro de altura, 1,20 m que tem o martelo. E aí vocês vão emendando, né? Emendou aqui, aí você vem de novo, faz aqui de novo, ó. Ó. E vai emendando dessa forma que vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Deixei até a fita aqui pra vocês verem que tem que passar a fita. Cada vez que você emendar, você vai. E aqui você faz, você vai passando a fita, né, nas emendas. E aqui você faz a empunhadura, que é onde você vai segurar. Vou mostrar pra vocês também, tem um pronto. Mostrar pra vocês como fica. Aqui, ó. Então, aqui, ó, essa é a empunhadura, que é onde você vai segurar para poder fazer um movimento, tá ok? Então, o movimento é basicamente esse aqui, ó, né? Nós vimos lá 3 vezes e depois arremessa, tá? Mais uma vez, então, ó, 1, 2, 3 e arremessa, combinado? É assim. E aí você pode até colocar um alvo aí para você poder tentar acertar umas garrafas PETs para você tentar e aproveitar. Já que você tem o dardo e você também tem o martelo para poder experimentar e jogar, brincar à vontade. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? O que eu tenho que deixar aí para vocês é o meu muito obrigado e até mais!